noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Divino Mestre desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião da noite de hoje. Pedimos permissão à direção espiritual desse trabalho para darmos início às atividades. E para iniciarmos com a explanação do Evangelho, nós convidamos Renato Araújo. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje falarei sobre o trechinho do Evangelho do capítulo 15, os itens o 6 e o 7. É um trecho bíblico escrito por São Paulo, é um trecho bem famoso, já foi até inspiração de música, que fala sobre a caridade, né? Fala que por mais que o homem tenha o conhecimento da língua dos anjos, conhecimento sobre tudo que existe na terra, por mais que o homem tenha a fé de mover montanhas, que dê todos os seus bens, que doe o seu corpo para ser queimado, mas sem a caridade, de nada disso tem valor. Nesse trecho que o São Paulo fala, ele fala da verdadeira caridade, né? Caridade que é o amor em ação, que é aquela caridade feita de coração, sem esperar um retorno. Essa caridade, essa sim é a forma de amor, né? Ele ainda cita que das três virtudes, da fé, da esperança e da caridade, a mais valiosa seria a caridade, pois ela pode ser feita tanto pelo sábio como pelo ignorante, pelo rico como o pobre. Todos nós temos implícitos, tá dentro de nós esse poder de fazer esse amor em ação. Complementando meio que o que foi dito desse trechinho de São Paulo, em uma palestra anterior, feita até aqui no centro, teve um palestrante que contou a história de três pessoas de um centro espírita, um conto, né? De três pessoas de um centro espírita. Um trabalhador do centro, um palestrante e apenas uma pessoa que frequentava o centro. O trabalhador, ele fazia aquele trabalho meio que por obrigação, e fazia aquele trabalho de caridade, mas por obrigação. Vou no centro porque tem que fazer um trabalho no centro espírita. Às vezes até meio que esperava algo em troca. O palestrante falava palavras muito bonitas, porém não colocava em prática o que falava. E aquela pessoa que apenas era um ouvinte, colocava em prática tudo aquilo que foi aprendido, colocava a caridade verdadeira em ação, colocava o amor verdadeiro em ação, e sem esperar nada em troca. E foi isso que ele colheu muito mais do que os outros dois, porque faziam essa caridade, às vezes por vaidade, às vezes por inveja, às vezes meio que por status. Sou trabalhador do centro espírita. Para finalizar essa explanação do Evangelho, eu convido novamente, a vez passada eu convidei todo mundo a fazer caridade, convido novamente a todos a fazerem caridade. Agora, aquela caridade verdadeira, aquela que é faça de coração, sem esperar nada em troca, uma caridade real, de amor para com o próximo. Fiquem todos em paz, que a paz do Mestre Jesus abrange todos nós. Para essencial, nós convidamos a vez. Boa noite a todos. Vamos então, meus irmãos, trazer para a nossa tela mental a figura do nosso Mestre, agradecendo a Ele pelo auxílio, pela presença entre nós,
pela presença da espiritualidade benfazeja, que nós possamos estar aqui, nesta casa, recebendo aquilo que viemos buscar, o aprendizado como um consolo, que possamos trazer para os nossos corações a paz que esperamos de Jesus, que possamos todos nos unir em pensamento, em prece, aprendendo as lições dessa noite e colocando-as no nosso dia a dia, no exercício do amor, no exercício da caridade. Sintamo-nos em paz, envolvidos pelo amor do nosso Mestre Jesus, e que possamos sair daqui bem mais tranquilos, bem mais calmos, consolados, fortalecidos e encorajados para a luta lá fora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que essa prece inicie nosso aprendizado dessa noite. Que seja feita a vontade do nosso Pai. Que assim seja. E passando para o tema do nosso estudo da noite de hoje, o tema é doenças espirituais. E quem vai nos ajudar no entendimento desse tema é a nossa querida Fabiana Manhães. Que Deus te abençoe, Fabiana. Certeza. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie nessa noite tão linda, tão abençoada, a falarmos de um tema que não é fácil, as doenças espirituais. Mas para nós falarmos das doenças espirituais, nós vamos antes lembrar de uma mensagem que já há bastante tempo circula na internet, nas redes sociais. É de autor desconhecido, mas a grande maioria de nós conhecemos. Ela se chama A Clínica do Senhor. Por que nós vamos iniciar com esta mensagem? Porque ela, quando nós vamos ali escutando a mensagem, nós vamos trazendo para nós, para cada um de nós, esse assunto. E a mensagem é alguém que vai nos contar: fui à clínica do Senhor fazer um exame de rotina. Quando a gente fala exame de rotina, geralmente a gente está bem. A gente está indo por precaução, por cuidados, ou até mesmo por intuição, mas estamos bem. E ao chegar à clínica, fazer ali, um check-up de rotina, ele vai nos dizer que estava gravemente enfermo. Porque quando Jesus aferiu a sua pressão, ela estava muito baixa de ternura. Quando mediu a temperatura, estava altíssima, 40 graus de ansiedade. Fez um eletrocardiograma e ali foi constatado que as suas veias, as suas artérias estavam muito bloqueadas de solidão, de saudade, de mágoas, de ressentimentos, e já não abasteciam aquele coração endurecido. Passou pela ortopedia porque não conseguia caminhar mais ao lado do seu irmão, e muito menos ofertar um abraço fraterno. Também foi diagnosticado miopia, porque a única coisa que conseguia enxergar eram os erros alheios. E ele então reclamou de surdez. Foi quando Jesus disse que ele não escutava mais a sua voz todas as manhãs. E passou então medicamentos naturais da verdade. Ao amanhecer, ao acordar, tomar um copo
de agradecimento. Ao chegar no trabalho, tomar uma xícara de paz. A cada hora, tomar um comprimido de paciência e uma cápsula de humanidade, de empatia. Ao chegar em casa, injetar uma superdose de amor e ao deitar, tomar 2 de consciência tranquila. Quando a gente percebe esta mensagem, a gente muitas vezes vai associar as doenças físicas. Se nós não temos sintomas físicos, nós no auto-intitulamos saudáveis. Mas será que nós não estamos doentes? Doentes da alma? E aqui nós vamos perceber que quando falamos de doenças espirituais, nós falamos também de doenças físicas. Não tem como nós dissociarmos. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui hoje, nós somos espíritos imortais, encarnados num corpo físico. Desde o nosso nascimento, nós caminhamos para a morte desse corpo, não do espírito. É esse corpo quem nos permite estagiarmos uma vez mais para intelectualizarmos, para moralizarmos o nosso espírito, para que adquirirmos aprendizados valiosos. Na questão de número 135 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, eles trazem para nós que cada um de nós tem 3 complexidades, vamos dizer assim. Todos nós somos compostos, aqui encarnados, de um corpo físico, um corpo biológico, do espírito imortal e do perispírito. O perispírito ele tem várias funções, mas aqui hoje nós vamos nos ater a 2 funções interessantes. Uma delas, possibilitar o espírito a se manifestar no corpo físico. Esse perispírito é como se fosse um fio condutor, um laço fluídico, que vai possibilitar com que nós, espíritos imortais, demos o comando às nossas ações nesse corpo físico. E é por ele também que nós sentimos a matéria no seu sentido de fome, de frio, de calor. Tudo isso é através do perispírito. Mas o perispírito é interessante que quando a gente fala nessa ligação, e ele é chamado de semimaterial, apesar de ser fluido cósmico, universal, material, quando a gente fala que ele se liga ao espírito, é importante nós entendermos que a sede da inteligência é o espírito, a sede da moralidade é o espírito. Todas as nossas recordações das sucessivas encarnações estão no espírito. O espírito é esse ser emocional, é ele que sente. Nós, espíritos imortais, a gente vem com todo o cabedal de realizações passadas. Por isso, quando a gente fala em doenças, sejam físicas ou espirituais, a causa de todas elas, onde que está, meus irmãos? No espírito. Porque se nós, de repente, nos fixamos muito, por exemplo, nas nossas mágoas, nos nossos ressentimentos, cultivamos o ódio, cultivamos o desejo de vingança, o que nós estamos fazendo com esse perispírito? É interessante. A gente densifica, baixa a vibração. Porque quando nós falamos em perispírito, às vezes a gente tem aquela noção que ele está ali bonitinho dentro do corpo físico, né? E não, ele está o quê? Irradiando. O perispírito, ele irradia aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Da mesma forma, quando nós temos ações no bem, na caridade, nós fazemos com que esse perispírito ele se transforme no sentido de vibração. Esse nosso campo eletromagnético, ele também se modifica. É como se nós tivéssemos, Allan Kardec nos dá esse exemplo,
como se fosse um vapor ao nosso derredor. É o nosso campo eletromagnético. Quando alguém nos ofende, a nossa evolução, a gente sofre, a gente acha ruim, cai a vibração. Mas se nós temos em Jesus o médico de nossas almas, o que Jesus pede? Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, cujo significado é o perdão incondicional. Quando ele nos pede amar o vosso inimigo, o que ele está nos ensinando? A cuidarmos de nós como um todo, da nossa saúde, do nosso equilíbrio. Por quê? Porque se alguém me ofende e eu desejo o mal, eu fico pensando naquele ofensor, qual é o campo eletromagnético que eu estou desarmonizando? Do ofensor? Às vezes ele nem sabe que me ofendeu, ou então está até achando bom, né, que nos ofendeu. É o nosso campo eletromagnético. Não é aquela coisa que a gente emite, bate não sei aonde e volta. Não, ela fica ao nosso derredor. E aqui nós criamos, sim, vários tipos de doenças. A medicina nos descreve a doença como fatores biológicos de desarmonização da saúde, podendo ter ou não sintomas. Então, se de repente apresentamos sintomas, nós vamos em busca do tratamento. Mas quantas doenças são silenciosas? Quantos de nós vamos ao médico e descobrimos, às vezes, um câncer que já estamos com ele há muito tempo? Não são raras as vezes. Mas a causa dessa desarmonia são os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Quando nós vamos nos reconhecendo, esses espíritos imortais, que para atingir a plenitude, atingir a felicidade, a perfeição, temos várias e várias experiências nesses mundos materiais, nós vamos entender o porquê de estarmos aqui e a necessidade de conhecermos a nós mesmos. Não só o corpo físico, mas sobretudo o que a doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus, nos traz. Não no sentido de termos mais entendimento, mas no sentido de compreendermos a necessidade de nós buscarmos cultivar bons pensamentos, cultivar virtudes, cultivar ações nobres, partindo de um desejo verdadeiro. Porque não adianta nós aparentarmos o bem, nós aparentarmos a caridade. No Sermão do Monte, Jesus nos fala, né, que nada há oculto que não será revelado. E aí a gente começa a perceber o quê? Esse nosso campo vibracional eletromagnético, ele é percebido pelas outras pessoas? Às vezes, quando nós estamos aqui encarnados, a gente não fica, né, parado pensando em ver o campo magnético de um e de outro. Mas quantas vezes a gente vê uma pessoa pela primeira vez e a gente fala o quê? Que o santo não bateu. Às vezes a pessoa não fez nada conosco. São diferenças de sintonia. Por quê? E aí vem algo muito importante. Os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles são materiais, são ondas eletromagnéticas, vibrações. Quando nós falamos em espíritos superiores e em bons espíritos, nós temos as ondas vibracionais de mais alta vibração, vamos dizer assim. E os espíritos inferiores são ondas vibracionais mais densas, são mais baixas as ondas. Isso é interessante por quê? Porque os espíritos, eles nos leem como se fôssemos um livro aberto. Então, os espíritos desencarnados, eles percebem exatamente a nossa verdade. Que verdade? O nosso sentimento, o nosso desejo, o que nós consideramos realmente importante para nós. E aí nós criamos essa afinidade com aqueles que pensam de forma similar.
tanto encarnados quanto desencarnados. Por quê? Porque a gente se atrai por essa afinidade. Quando a gente lembra das aulas ali de física, quando a gente pegava, vocês lembram, né? Pegava ali 2 bolas de metal, quando uma estava ali eletrizada e colocava a outra, o que acontecia? A eletricidade passava de uma bola para outra, criava uma corrente elétrica. Mas se a gente pegasse essa mesma bola de metal eletrizada e colocássemos uma de vidro ou uma de madeira, o que acontecia? Nada, a eletricidade ficaria somente nessa bola materializada, metálica. Por quê? Porque são elementos que não são afins. Então, quando nós temos pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, guardamos essas mágoas, esses rancores, quando nós estamos tão ali febricitantes pelas competições, por sermos o melhor em tudo, essas competições que aniquilam as amizades, quando nós temos vícios difíceis como orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, esses pensamentos são o quê? De baixíssimo teor vibratório. Nos classifica como espíritos inferiores. Moramos num mundo de expiações e provas, mas nós estamos aqui por isso? Não. Nós estamos aqui para elevar a vibração, exercitar cada uma das virtudes que Jesus nos ensina, nos esforçarmos na humildade. Mas não é uma humildade em que a gente fique pensando e raciocinando, não, é a fé raciocinada que vem nos dizer o que é ser humilde, é reconhecer que não somos melhores nem piores que ninguém, que o Pai nos ama a todos, que todos temos essa destinação tão linda da perfeição. São esses pensamentos, quando a gente fala aprender, é não prender, é libertar das amarras, das inferioridades, da ignorância. Aqui já é um tratamento espiritual, quando a gente começa a perceber. Porque o que acontece com esses pensamentos? Quando a gente fala, geralmente, em doenças espirituais, quais as doenças que vocês lembram? Tem uma que é clássica. Obsessão, não é? Vai falar de obsessão hoje, vamos falar de obsessão também. Mas a gente vai entender a obsessão. A gente vai entender que a obsessão, o obsessor que a gente fala, tem gente que chama até de demônios, né? A gente vai entender que o obsessor, ele não é o quê? Um invasor. Ele é hóspede no nosso campo vibratório. Nós o convidamos. A gente fala tão mal do coitado do obsessor, né? Quando a gente não conhece, a gente chega na casa espírita obsidiada. Nossa, estou tão obsidiada. Gente, mas esses espíritos me levam a fazer cada coisa. Aí a gente vai aprendendo, a gente fala, nossa, mas se ele faz é porque eu permito. Afinidade, pensamentos afins. Olha como é importante entendermos. Quantos casos tão tristes, tão graves, quando a gente fala de obsessão, a gente fala de casos em que pessoas sofrem muito, os familiares sofrem. Quantas dores. E aí nós buscamos, muitas vezes, os tratamentos superficiais e não o tratamento real, que é o tratamento do espírito. Mudança de pensamento? Sim. Mas o que nós temos que entender desses obsessores? Muitas vezes, nós colocamos neles responsabilidades que são nossas. Na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, o que os espíritos superiores nos dizem quando Allan Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos? Que sim, que de ordinário, de simples, de comum são eles que nos dirigem. Isso mexe com a gente, não mexe? Mas, gente, mas esses espíritos estão me dirigindo, aí qual que é o nosso pensamento? Por que Deus permite? A gente não pensa que a gente está com o pensamento ruim. Por que Deus permite? E aí na questão 466 é interessante, porque aqui eles vão nos explicar que Deus
Não é que ele permite. Nós é que chamamos através dessas nossas sintonias. Porque aqui Allan Kardec ainda vai falar na observação dessa questão que todos nós somos influenciados por bons espíritos e por espíritos maus. Quando a gente fala em bons espíritos, a gente não fala em obsessão. A gente fala numa influenciação boa, de proteção. São aquelas boas intuições, quando nos leva a agir no bem. Quando são más influenciações, nem assim a gente chama obsessão. Nós vamos ver que obsessão é diferente. São pensamentos que são chegados até nós. E Kardec até cita do assassinato. Que se nós pensamos em cometer um assassinato, nós teremos espíritos protetores que vão o quê? Nos intuir a desistirmos dessa ação. Mas vamos ter também outros espíritos que vão nos dar, não, mata mesmo. E começa aquele pensamento, né? Ele não é o nosso próximo. Aí não cria empatia. Mas aquilo que nós decidirmos, nós temos o quê? Livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolhas. Aquilo que eu fizer, a responsabilidade é minha. Se de repente eu desisto, eu não cometo essa ação, eu vou ter a consequência, uma consequência boa. Se eu matar, não adianta eu ir lá na delegacia e falar que eu estava possuída. Porque foram os espíritos que eu não tenho culpa. Quem vai presa, né, sou eu. E a lei de preto, nós vamos responder perante a lei de Deus. Então aqui, o que fica claro para nós? A nossa responsabilidade. Quando nós agimos com mais ignorância, nós somos menos responsabilizados. Não que a gente não seja, mas Deus leva em conta sempre o quê? A nossa intenção. Quanto mais conhecedores, mais responsabilidade nós temos. Aí a gente também, muitas vezes a gente vai pela fuga, então é melhor nem conhecer, nem vou estudar esse negócio. Não, se a gente não quer, né, sair dos círculos inferiores, se a gente não quer escutar esse convite de Jesus que nos chama a irmos a moradas mais felizes, no nosso caso, mundos de regeneração, onde não há mais esse mal tão contundente, não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem essa vaidade, todos conhecem a Deus, todos se auxiliam fraternalmente. Imagina a terra sem a violência, sem o preconceito, sem essa política tão corrupta, a gente falaria que estava onde? Estava nem por feliz, a gente já ia achar que estava o quê? No paraíso. Mas nós podemos, através da transformação de cada um de nós. Quando nós falamos nas doenças obsessivas, existem vários tipos. Mas Allan Kardec ele vai tratar em O Livro dos Médiuns da obsessão clássica de desencarnado para encarnado. Então, só para a gente não deixar de citar, existem obsessão de encarnado para encarnado. É quando um é subjugado pelo outro. Geralmente aquele que é subjugado, ele é visto como vítima. Nós somos vítimas de alguém. Mas mesmo a vítima, ela está o quê? Ela está permitindo. É interessante como a doutrina espírita ela é consoladora. Ela fala para nós, olha, você pode ter errado muito, mas à medida que a gente acorda para essa maravilha que somos nós, criaturas divinas, cujo objetivo é a felicidade, nós temos essa fé, essa coragem de tomarmos as nossas atitudes, de fortalecermos com esse conhecimento a prática do bem. Primeiro a quem? Primeiro a nós. Jesus não disse para a gente amar a todo mundo e depois, se der, a gente se amar. Primeiro ele pede qual amor? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A si mesmo. Se eu não me amo, não tem como eu amar o próximo, eu estou enganando o próximo. Porque como eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? Então nós voltamos esse olhar para fortalecer a nós mesmos. Quando nós falamos de obsessão
de encarnado para desencarnado, quando nós nos revoltamos, quando um ente querido, um ente amado retorna à pátria espiritual, nós ficamos aqui chorando, desesperados, querendo que ele estivesse aqui conosco. É como se a gente pedisse para que ele continuasse numa prisão conosco. Isso é egoísmo. Quando a gente entende que a morte é simplesmente um fenômeno biológico, que essa pessoa amada continua o seu processo evolutivo, a gente chora sim a dor da saudade, mas não ficar obsediando quem está lá, porque quem está lá, se nos ama, vai ficar preocupado com a gente. Nossa, mas a pessoa não melhora. A gente cria pensamento com pensamento, a gente obsedia. Mas quando a gente fala nessas obsessões clássicas, geralmente envolvem situações passadas, situações pretéritas. Nós chamamos muitas vezes aquele obsessor de vingador do passado. E é interessante nas reuniões mediúnicas, quando há ali a regressão feita a esses espíritos, as conclusões que eles chegam. Mas nós, se somos obsidiados, a gente tem que entender que o que nos liga a esses obsessores muitas vezes é um sentimento de culpa, inconsciente, está lá no subconsciente, mas algo nos liga a este irmão. E diferentemente de outras religiões que vão atribuir a um ser maléfico que tem que ser o quê? Expulso, nós não. Nós entendemos que é um irmão nosso, que nós devemos orar por ele. Pedir até perdão, a gente não lembra, então que a gente peça perdão. É esse sentimento de amor que vai nos libertando de todo e qualquer caso de obsessão. Seja a obsessão simples, quando a gente fala de obsessão simples, o que nos leva a essa afinidade? Geralmente são os vícios. Tem gente que fala assim, então agora eu vou beber, vou pedir para Jesus me proteger. Jesus não vai nos proteger. Por quê? Porque não adianta a gente pedir proteção para nos envenenar, para nos prejudicar. Não adianta. Quando nós temos esses vícios, nós abrimos as portas para esses irmãos. Quando nós temos esses pensamentos depressivos, tristeza, muitos vêm ficar conosco por afinidade, não querem nos prejudicar. Prejudicam porque nós vamos sentir mais essas dores. Mas esse obsessor, que tem essa ligação particular conosco, é interessante que essa situação só será resolvida quando nós nos desvencilharmos de pensamentos negativos, orarmos por este irmão, pedirmos que ele seja atendido, que ele seja socorrido. Nós vamos mudar aqui a nossa sintonia. Quando nós falamos em pensamentos, muitas vezes a gente tem que entender que o pensamento, ele vem da mente. Ele não é um subproduto ali do cérebro físico, e sim do espírito. Aonde está localizado não é no organismo físico, é essa consciência que nós somos, que temos nela gravado as leis de Deus. Existem experiências interessantes em que a gente deve levar muito em consideração o nosso cuidado com aquelas pessoas que muitas vezes nós achamos que não estão mais o quê? Conscientes. Um exemplo, Alzheimer. A pessoa não lembra da gente. A gente não tem o cuidado de conversar com essa pessoa. Às vezes a gente até se afasta. Por que eu vou ali? Nem sabe quem eu sou. E aí, certa vez, na reunião mediúnica, aqui da casa, uma mensagem muito triste de uma senhora que desencarnou de Alzheimer. E ali ela fala que sofria muito porque ela não conseguia expressar, mas ela lembrava de cada um, lembrava de tudo. Quem que lembra? É o espírito, é essa mente. O corpo físico doente, o corpo físico já envelhecido, em desarmonia, ele não consegue mais expressar esse espírito, mas ele está percebendo, ele está escutando. Um outro caso também interessante, que o Dr. Pim Van Lommel, especialista em experiências de quase morte,
ele conta uma experiência que são várias experiências, mas que deixa muito patente isso que a gente está falando da mente, do espírito, do pensamento, das vibrações. Um senhor deu entrada na emergência com uma parada cardiorrespiratória, e ali na emergência tiraram a prótese dentária, a famosa dentadura, para poder entubar. Fizeram lá os primeiros procedimentos, primeiros socorros, eles conseguiram ressuscitá-lo e ele ficou alguns dias na UTI. Quando ele voltou à consciência, a primeira coisa que ele lembrou foi da dentadura. E ele então pediu a dentadura. As pessoas ali da UTI não lembravam de dentadura, ele já chegou ali sem. Aí falou, olha, deve estar com seus familiares. Ele, não, está na última gaveta do carrinho lá de ressuscitação, aquele carrinho lá na última gaveta. As enfermeiras e os médicos falam, nossa, ele deve estar, né? Pessoal que a gente fica meio perturbado, né? E fala para ele que não tinha como ele saber. Ele falou, não, tenho certeza. Foi aquela enfermeira loira, descreve ali a professora, a enfermeira, a fisionomia dela, e ela colocou na última gaveta. Eles então vêm o dia que ele deu entrada, procura a equipe socorrista e tinha sim uma enfermeira loira, muito parecida com a descrição. E quando perguntam a ela, ela fala, fui eu mesmo. Eu retirei para os procedimentos. Eles devolvem, claro. E aí esse médico que faz essas pesquisas, ele pergunta para ele, mas como que o senhor sabia que a dentadura estava lá e que foi a tal da enfermeira que retirou? Ele fala, olha, doutor, você vai achar que eu estou doido. Mas, desde que eu entrei na emergência, eu me via flutuando. Eu tinha consciência do que estava acontecendo. Aliás, eu estava orando muito para que não fosse a minha hora. E ali ele vai contar o quê? Que naquele momento, ele se lembrou do tempo perdido, com tanto trabalho, com tanta conquista do ter isso, ter aquilo, e vai tendo. E na hora ali de quase morte, ele falou, não vou levar minha casa, não vou levar meus carros. Vou levar a ausência do tempo que eu poderia ter desfrutado com os meus filhos, com a minha esposa. De ter saído mais, não as viagens, mas saído mais. É interessante que nessas experiências são as coisas mais simples e a rotina que vão nos fazer falta. Então aqui fica muito patente para nós que quando nós estamos falando dessas doenças espirituais, elas vão se refletir no corpo físico. Por isso o tratamento, quando a gente fala em tratamento, nós temos que cuidar do quê? Do corpo e do espírito. Aliás, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, um espírito protetor chamado George, ele nos dá essa mensagem, cuidar do corpo e do espírito. E ele fala justamente que o Espiritismo ele vem nos mostrar a correlação e a importância dos dois. E de uma forma vale a pena ler, porque ele fala tão bonito, amai a vossa alma, mas não desprezai o corpo que permite que ela progrida, que ela avance, que ela possa almejar paragens cada vez mais felizes. O que é cuidar do corpo? Se nós apresentamos sintomas, onde que nós temos que ir? No médico. A medicina terrena, ela cada vez avança mais, é belíssima, é uma ciência belíssima, avançada. Muitas vezes trata os sintomas e a gente fala, mas não trata a causa. Não é o que acontece hoje. Quantos e quantos médicos já levam em conta o espírito, já levam em conta a psique, já nos veem como esse ser integral. Então a medicina é importante, mas cuidar do corpo não é só ir ao médico, é valorizar essa morada, mesmo que temporária, perecível, para que o nosso espírito possa ter possibilidade de uma experiência melhor. Beber água faz bem para o corpo. Alguém aqui não sabe disso? A gente sabe, né? A gente bebe em média 3 litros de água por dia. Nós somos 70% de água. Se a gente beber 3 litros, estou acompanhando uma médica, estou adorando, ela fala de beber água.
Comecei a beber água por quê? Escutando isso, depois de quê? Depois de 50 anos sabendo, você não sabe por que você desperta. Aí a gente vai para a alimentação. O que a gente coloca no nosso corpo físico? Só coisa saudável. Nada de doce, de industrializado. Aí a gente vai para os vícios. Por que a gente quer destruir esse corpo físico? Esse é um pensamento que a gente tem que ter. Que ódio é esse de nós mesmos? Por que nós buscamos essa autodestruição? Porque estamos enfermos da alma. Estamos com problemas. São vícios. A bebida. O povo olha para mim com cara, mas não sou eu que falo, não. Bebida não traz nada de bom. As outras drogas, não é que é ruim, deve ser uma maravilha. Droga deve ser bom demais, porque senão ninguém, viciava. Mas esse bom é bom em qual sentido? No sentido ilusório, passageiro. Não tem consequência boa que a gente vá levar. Quando a gente se prende muito à matéria, aos modismos, ao que todo mundo faz, a gente deixa de lado a nossa essência, a nossa individualidade. A gente tem que imitar ninguém. A gente tem que gostar do que a gente gosta, ser o que a gente é. E isso é importante, porque o corpo reflete essa beleza da alma. Tanto reflete que existem pessoas que têm padrões que não são de beleza, são pessoas lindas. Outras são padrões de beleza, a gente não acha a pessoa bonita. É a essência, é a alma, é o espírito. O que nós vamos adquirir aqui com boas experiências é a riqueza do espírito. Nós levamos conosco. Vai refletir na próxima encarnação. Às vezes, quando a gente falou ali do perispírito, nós temos, às vezes, problemas graves, doenças graves, que vamos ali, o espírito, numa próxima encarnação, vai ter um perispírito que se ligue a corpos deficientes. Castigo de Deus jamais. Misericórdia do Pai. Que a gente vai ter uma experiência, uma existência em que a gente possa reparar esses danos. Quando a gente fala cuidar do corpo, nós falamos em exercícios físicos, no descanso desse corpo. Mas cuidar do espírito, e como que nós cuidamos do espírito? Tem um médico famoso que nos ensina a cuidar do espírito. O médico de nossas almas, Jesus de Nazaré. E ele nos fala, vigiai e orai para não cairdes em tentações. Nos fala que venceu o mundo, que no mundo nós teremos aflições. Quando ele fala vigiai, é vigiar esses pensamentos, orar, nos conectar a Deus, agradecer a Deus cada uma das oportunidades que nós estamos vivenciando. Mas para vigiar esse pensamento, a gente tem que ter um outro conhecimento que a doutrina espírita nos traz. O autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Nesse conhece-te a ti mesmo, também nós temos 2 parâmetros. Nos reconhecermos esses espíritos imortais em jornada evolutiva, que passamos ali numa fase anímica como princípio inteligente, estamos nessa fase de humanização, de alcançar essa perfeição. Todas essas virtudes, essa perfectibilidade com que somos dotados, a cada encarnação nós vamos potencializando até que alcancemos a pureza, a fase co-criadora, que é a que o Cristo vivencia, os espíritos puros, os espíritos da ordem mais elevada. Então, quando nós reconhecemos quem somos de fato, é claro que a gente vai viver a vida material, que vamos buscar, com a nossa inteligência, com o nosso trabalho, ter uma vida confortável, auxiliarmos os nossos irmãos. Mas nós vamos entender a nossa essência, que o principal é o enriquecimento desse espírito. E aí o conhece-te a ti mesmo vem de uma forma mais, vamos dizer assim, mais
limpa, mais entendível, com Santo Agostinho na questão 919, a linha A. É o reconhecimento das nossas inferioridades. Por que nós estamos pensando tanto em algo? Porque o pensamento vem do desejo, da vontade, dos nossos sentimentos. Reconhecer esses nossos sentimentos, reconhecer quem nós temos sido enquanto filhos, enquanto pais, enquanto amigos, é importante para entendermos onde que nós devemos fazer essa transformação moral. Porque o que Jesus nos coloca é a evangelho terapia. É interessante, na terça-feira, a gente disfarça a terça-feira, né? Que a gente fala tratamento espiritual. Aí as pessoas vêm buscando a cura onde? No passe, na água magnetizada. Quantas vezes tem que frequentar o tratamento espiritual? Quando chega aqui, aí fala, nossa, mas é estudo. Falo, não, é evangelho terapia, conhecer o evangelho de Jesus. Tem outro jeito da gente conhecer? Não tem. Mas é esse conhecimento do evangelho, quando a gente tem, claro, a vontade da transformação, que vai em cada página trazer para nós essas medicações tão necessárias. Que vai nos mostrar esse caminho que o Cristo traça para nós. Que vai nos levar a esse transformar de emoções, de vibrações. No Evangelho nós vamos entender que o perdão, se nós achamos tão difícil, temos que voltar o olhar para o nosso orgulho, porque nada mais natural e nada melhor para nós do que perdoarmos, nos libertarmos desses ódios, desses ressentimentos. Vamos percebendo ali a magnanimidade da caridade. Aquele que faz a caridade silenciosa, que busca esses infortúnios ocultos, que busca enxugar lágrimas, como que é o campo vibracional? É uma pessoa que já está o quê? Em sintonia com espíritos bons, que vão fazer dela um instrumento do alto. São raras. Mas se existe uma, existirão 10, 100, e todos nós podemos ser. Não na próxima. Deixa para a próxima encarnação, não. Pode começar o quê? Aqui, agora, hoje. Esse é o convite da noite. Porque quando nós falamos das curas do Mestre Jesus, e é interessante que 100% das pessoas que foram curadas por Jesus, o que aconteceu? Morreram. Morreram o corpo físico, porque ele vem tratar do espírito imortal. Uma das curas mais lindas do Evangelho é a cura de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Ela era muito bonita, ficou órfã aos 17 anos, com uma fortuna imensa. É interessante a história de Maria de Magdala. E com essa fortuna, com toda essa beleza, ela gostava muito da vaidade, da sensualidade, ela era cortesã. E os homens, né, que tanto ofendiam a ela, mas os mais poderosos eram os que buscavam ela, ofereciam ali prendas, né, presentes. E quando Maria de Magdala ouve falar de Jesus, ela vai ao Mestre. E as palavras de Jesus tocam o seu coração. E ela então decide. Sabia que Jesus estava na casa de Simão Pedro, e ali ela diz ao Cristo que ela era pecadora. Se lança aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus e chora muito. Enquanto Maria de Magdala chorava, Jesus a olhava enternecido. Jesus olhava o que em Maria? O seu espírito, a irradiação, essa conversão que ela tanto desejava. E ele então diz a ela que ela estava perdoada de todos os pecados. E ela então questiona, mas será que Deus me perdoa? E ele então fala que Deus a ama. E Maria então, ela vende o que era excesso, doa, e fica somente com o necessário. Passa a seguir Jesus. A gente tem ali sempre, né,
na imagem ali de todos os evangelistas, os apóstolos e Maria sempre junto. Maria seguia Jesus. Tanto é que quando Jesus, andando ali no Calvário, Maria de Magdala está ao seu lado. Somente João, dos apóstolos, ali estava, mas Maria é fiel, é grata. Ela fica abraçada à cruz até o último suspiro do seu mestre. E é interessante que quando Jesus vem comprovar a ressurreição, no sentido de imortalidade da alma, quando ele faz as suas aparições, são várias aparições, mas a primeira aparição do Cristo não foi para Maria de Nazaré, não foi para João, o apóstolo tão amado, não foi para Simão Pedro que ele escolheu apacentar as ovelhas, foi para a pecadora, para Maria de Magdala. Ela ali chorando, o corpo tinha desaparecido. Ele então diz a ela para não tocar ainda, porque ele não havia ido ao Pai. Era recente. Então aquela materialização do Cristo ainda não era tangível. Mas que ela avisasse os seus discípulos que ele ali estaria. Nessa segunda aparição, ali nos discípulos, é aquela famosa frase, né? Que Tomé só iria crer se visse. Então Jesus fala, pode tocar. Ali já estava tudo bem. Mas o que significa a cura de Maria de Magdala? A doença era os vícios. A doença era o apego ilusório da beleza, da matéria. E qual que foi a cura? A sua transformação moral. Porque desde que o Cristo desencarna, Maria ela é abandonada ali pelos apóstolos, porque aquela época não era de bom tom ficar andando com mulheres. E ela então segue sozinha o seu calvário. Ela vai cuidar dos leprosos. E a hora já está passando, mas esse cuidar dos leprosos, na realidade, ela prega o Evangelho de Jesus. Ela fala de Jesus muito mais nas suas ações junto àquelas pessoas que sangravam não só o corpo quanto o espírito, até que ela adoece também e se alegra, porque ela percebia que chegava ao fim a existência material, mas ela tinha aquela esperança de rever o seu mestre. Tanto é que ela deixa a carne com o corpo coberto pela lepra, mas ao passar pelos portais luminosos da morte, ela reencontra Jesus. E não tem nada mais rico, mais lindo do que a gente entender que quando nós reencontramos Jesus, e a doutrina espírita é o nosso reencontro íntimo com o Mestre, nós vamos entender o primeiro passo real da cura, que Deus nos ama, compreender o amor do Pai para conosco. Nós passamos a nos valorizar, a nos resignar diante da dor, diante do sofrimento e superarmos, buscarmos na prática do bem toda e qualquer cura da nossa alma, do nosso corpo. E não podíamos terminar sem a frase do próprio Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a gente possa ir de braços abertos ao médico de nossas almas. E a cura, se for agora ou depois, o importante é caminharmos para essa plenitude que nos é destinada. Que Ele nos abençoe.